É certeza, né? Permanecer, é constância. Nós estamos vivendo uma era de apostasia em que muitos estão começando a deixar a palavra de lado. O João capítulo 15, ele vai esmiuçar isso aqui, dizendo que Jesus vai se representar como uma figueira, uma árvore, onde Deus é o lavrador e nós somos ramos. E o processo de frutificar, de dar frutos, de gerar vida, você tem um requisito, tem uma condição. É permanecer na palavra. Meu Deus! É permanecer na palavra. E qual é a palavra que nós temos ouvido hoje? E qual é a palavra que te atraiu a este lugar? E o que fez você levantar suas mãos cansadas e aceitar Cristo como Salvador da sua vida? Não tem como a gente falar de verdade sem falar das inverdades, porque nós precisamos entender o contexto em que nós estamos inseridos. E quando a gente olha para o contexto evangélico, né, das pregações e dos pregadores, eu não percebo uma mensagem cristocêntrica. E eu começo a perceber que algumas pessoas vêm para Cristo não por aquilo que Ele fez, não porque Ele é o Logos pré-existente, não porque Ele é o Logos criador, não porque Ele é o Logos encarnado, não porque Ele é a verdade que liberta, não porque Ele é aquele que veio para levar sobre si os nossos pecados. Meu Deus! Pessoas vivam a Cristo porque Ele é aquele que abençoa apenas, Ele é aquele que dá casa, Ele é aquele que dá carro, eu aceito tudo isso porque eu sou crente há algum tempo já e entendo que Ele é poderoso para fazer qualquer homem sair do monturo e exaltá-lo. Eu sei disso, mas isso não é essência. O Evangelho não se restringe a isto. E muitas pessoas estão na igreja, mas não estão na palavra. Estão apenas porque tem Conveniente. lícito. É conveniente. E nós não estamos aqui por conveniência. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra de Deus não nos foi dada para entretenimento. Entretenimento nós temos no mundo, lá fora. De muitos jeitos. A palavra de Deus, ela foi nos dada para a nossa libertação. O salmista vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O salmista de número 1, ele vai dizer assim, olha, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Aqueles que não se detêm. É interessante, né? Porque bem-aventurado fala de muito feliz, uma pessoa que é muito feliz. E o mundo prega que a felicidade tem a ver com a posse. Quanto mais você tem, mais feliz você é. Quanto mais você faz, quanto mais status. Hoje nós vivemos a era do link, do like, né? Hoje quanto mais like, mais curtida você tem na rede social, quantos mais seguidores você tem, mais feliz você é. Mas o autor aqui do Salmo de número 1, ele vai na contramão, dizendo, olha, que quer ser feliz, vai na contramão, tá certo? Aleluia! Não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta e não se permanece ali nos caminhos dos pecadores. E o texto vai dizer que ele tem prazer. Antes de tudo isso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Onde está o nosso prazer? Meu Deus! Quanto tempo nós tiramos por dia para fazer uma leitura da palavra de Deus? Às vezes com essa correria, essa corrida, as demandas da vida, porque não tem como a gente negar, porque a gente vive num contexto que a gente precisa trabalhar, tem família para cuidar, filho pequeno para cuidar, as mulheres têm seus compromissos, mas meus irmãos, nós não podemos viver a síndrome de Marta. Hoje a síndrome de Marta tem pegado muita gente, porque só estão ligados aos afazeres. A ansiedade está aí em voga, está aí em alta. Nunca os estudiosos, psicólogos, psicanalistas estudaram tanto o tema. E há 2000 anos atrás Jesus já vinha tratando de um tema que hoje tem sido tema de debate na psicologia. Porque tem levado muita gente à morte, à depressão, altos níveis de ansiedade. Pode desencadear um homem, uma mulher, células cancerígenas. Ansiedade. O homem vive ansioso. O homem vive uma correria danada. E nessa correria, nessa demanda toda, a gente acaba passando o dia. E quando a gente olha, eu falo de mim, não estou aqui dizendo que vocês, né? Eu estou falando de uma realidade que é minha também. Porque às vezes passo o dia todo e falo, meu Deus, eu não consegui abrir a Bíblia. E quando abro, não consigo ler porque a mente está tão cansada. Os olhos cansam, o sono vem. É uma luta, meus irmãos. Mas o prazer do crente está em meditar na lei do Senhor. Porque é meditando nessa lei que nós vamos entender quem é Deus. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Olha, Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha, se Cristo é o caminho que me conduz a Deus, a Bíblia é quem me apresenta a Cristo. Aleluia! Como é que eu
você é Cristo, não lê a palavra, você não tem um tempo de meditação, você não... Fica difícil a gente ter uma compreensão de quem é Cristo para nós. Ele fez essa pergunta para os seus discípulos: e vós, que dizeis quem eu sou? Porque de certo, algumas pessoas ali tinham uma compreensão errada a respeito de Cristo. E quando a gente olha para o nosso tempo, o que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com o meu tempo? Porque a palavra de Deus ela precisa ser contextualizada, no sentido de que você lê, você explica o texto, mas você aplica para a sua vida. Legal, e hoje, como é que está essa questão? Quem é Cristo para mim? Qual é a palavra que eu tenho permitido? Que tipo de palavra eu tenho ouvido na minha igreja? Que tipo de ensino eu tenho ouvido? É Cristo? É cristocêntrico? Ou tirou o homem do Cristo do centro e colocou o homem no centro? Porque nós vivemos uma época hoje, né, porque até então, antes dessa época pós-moderna, que a gente chama de modernismo e tal, isso aí o homem, o Deus era o centro, a igreja ela dominava, mas depois desse período de modernidade, ali do iluminismo, aí o homem foi tirando Deus do centro e foi se colocando no centro. Então tudo agora gira em torno do homem, é o egocentrismo. E a palavra de Deus vai sendo deixada de lado ou sendo colocada de forma igual à literatura, à filosofia. E aí vocês vão olhar para a palavra de Deus e querer criticá-la, querer fazer questionamento. A palavra de Deus ela não tem que ser questionada. Há pastores que já defendem a tese de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Meu irmão, isso aí é uma calúnia contra a verdade de Deus. Porque a Bíblia não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Ela é. Ela não contém, eu não posso olhar de uma forma subjetiva para a palavra de Deus e adequar a minha vida apenas àquilo que eu concordo. Não é dessa forma. Somos nós que devemos nos adaptar à palavra. A palavra não tem que se adaptar ao meu estilo de vida. Eu tive que largar uma vida de prostituição para ser quem eu sou hoje. Uma vida que as pessoas olhavam e falavam assim: esse aí não tem jeito não. Não vivia bem com meu pai, com minha família, envergonhava o meu pai. Mas para ser um crente eu precisei entender que eu preciso aceitar a verdade. Porque o que liberta o homem é a verdade. O problema hoje é que algumas pessoas estão oferecendo palha para o povo e o povo está sendo iludido. Porque começa a achar que Cristo, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dizer que se nós esperarmos no Senhor, somente nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. E nós vamos chegar lá na conclusão dessa mensagem. Então ele vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente. Aleluia! Cristo é verdade. E se ele é verdade, ele não tem compromisso com quem é mentira. Com quem compactua com a mentira. Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Você precisa fazer uma decisão. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mundo. Porque eu preciso ser, não eu acho que sou um discípulo, eu preciso ser um verdadeiro discípulo. E verdadeiro discípulo permanece na palavra. E aí ele vai dizer, o textual, né, dos cultos de evangelismo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, que coisa gloriosa num culto como esse, a gente poder ouvir que há libertação para nós. Aleluia, Deus. Que há salvação para o homem, meus irmãos. Que coisa gloriosa saber que Deus ele se manifesta, ele vem até nós, ele intervém na nossa história para nos salvar. João, o Batista, ele também vai dar o seu testemunho. João Evangelista declara que ele é o Logos pré-existente, como nós vimos aqui, o Logos cósmico, o Logos encarnado. E o João Batista, o primo de Cristo, quando vê Cristo surgindo ali nas proximidades do Jordão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, essa mensagem, para ela ser bem compreendida, nós precisamos reconhecer a nossa condição. E como é que o homem vai saber da sua real condição se a gente não prega a verdade? É muito bom você chegar para uma pessoa que não acredita, que não tem Cristo, e dizer para ela: olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. Mas não fica só aí não, meu irmão. Essa pessoa está condenada ao inferno. Está sentenciada ao inferno. E sim, Deus ama, mas Deus também é justiça. Se essa consciência de pecado não ser despertada no homem, o homem precisa despertar. Nós, como igreja do Senhor, nós temos essa incumbência, essa responsabilidade. Esta autoridade foi otorgada a nós, a mim e a você, de anunciar que Cristo liberta. Portanto, a mensagem é:
hoje, porque o reino do Senhor chegou. Maravilha! Reino de libertação. O problema é que hoje a liberdade, né, o ser livre, tem sido confundido. E muitas das vezes as pessoas pensam que a liberdade está lá fora, porque a igreja é muito retrógrada. É muito cafona ser crente. É muito careta ser crente. Crente não pode fazer nada, crente não pode fazer isso. Então as pessoas começam a enxergar o cristianismo como uma prisão, quando na verdade, meus irmãos, nós somos as pessoas mais livres da vida. Nós somos livres para adorar, para exaltar. As correntes do pecado não nos prendem mais. Somos livres e estamos aqui hoje para declarar e proclamar a verdade de Deus. Ele liberta, ele salva, ele cura, ele faz milagre, ele transforma o homem, ele salva o homem. Ele é a verdade que liberta. Ele é. Não tem mensagem mais gloriosa do que essa, meu irmão. O que vem após isso é consequência. É lucro. Se ele quiser me abençoar com um emprego bom, com um carro, com uma casa, amém. Mas se não quiser, Senhor, eu estou salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu saio às ruas, eu vou trabalhar alegre, feliz, cantando a salvação que Ele me deu, porque o que Ele fez por mim, homem nenhum poderia fazer. Só Ele pode nos libertar. Só Ele pode nos libertar. A questão é que a salvação ela não é um fim em si mesmo. A salvação não é um fim em si mesmo, ela tem um propósito. Deus, Ele quando nos chama, Ele nos salva, Ele nos lava, nos redime, nos põe limpinho. De um ponto de vista jurídico, forense, né? Ele nos tira de um estado de pecador e põe em um estado de justo. Ele imputa em nós a sua justiça. Ele põe sobre nós a sua justiça. Ele nos veste com a sua couraça de justiça. Portanto, o inimigo, o mundo pode nos olhar e não tem mais acusação, porque aqueles que estão em Cristo não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. A justiça de Deus está em nós. Maravilha! Foi imputada em nós, foi colocada sobre nós. O diabo, quando olha para mim, para você, crente, ele não vê mais um pecador, um perdido, um sentenciado à morte, ao inferno. Ele vê um salvo, lavado, remido, transformado. Eita glória! É a mensagem do Evangelho. Ele liberta. Ele veio para transformar. Portanto, se eu sou um salvo em Cristo, se eu tenho prazer na lei do Senhor, se eu permaneço na palavra do Senhor, eu preciso viver de forma coerente com aquilo que eu acredito. Senão a gente vai cair na mesma armadilha dos fariseus. Vamos viver uma hipocrisia, porque vamos falar de amor e não vamos amar, vamos falar de perdão e não vamos perdoar, vamos falar de santidade e vamos ter uma vida promíscua. Não tem como. Precisamos, porque a gente está falando de verdade, só existe uma verdade. Então, se eu sou crente, se eu sou salvo em Jesus, não cabe mais a roupa do mundo em mim. Meu Deus, no sentido de um sistema do mundo. Forte em Jesus. Nós precisamos entender que agora o nosso caminho é outro, ele é mais apertado, ele é estreito, ele vai ter pedras, vai ter buracos, vai ser difícil e bagagem não entra. Meu Deus! Bagagem não passa, o pecado fica. E aí a santidade do Senhor, ela vem sobre nós. O Espírito Santo, ele desce sobre nós. Os frutos começam a ser gerados. Os dons do Espírito são distribuídos. E nós começamos a trabalhar para o reino de Deus. Não é um fim em si mesmo. Fomos salvos, libertos, transformados. E agora fomos aprovados como os trabalhadores da seara. O mundo continua iludido. O mundo continua buscando uma resposta. O mundo continua preso ao pecado. O mundo está sentenciado à morte eterna. Mas nós fomos libertos, transformados. E o próprio Senhor vai dizer: olha, vocês são luz do mundo, sal da terra. Portanto, façam diferença. Isso aqui aponta para o papel influenciador da igreja. Meus irmãos, me perdoem, meus irmãos, ter que falar isso aqui, porque eu conheço essa igreja, conheço meu irmão, sei que ele ensina, e não estou falando na igreja local, tá certo? Mas infelizmente, quando a gente olha para alguns lugares de culto, a gente percebe o oposto. O mundo está influenciando a igreja, e a igreja não está influenciando o mundo. Nós não fomos colocados aqui para ser influenciados por este mundo.
Nós portamos a verdade, meu irmão. Nós portamos a verdade absoluta. Nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo conosco. Como é que pode eu olhar para o mundo, para o seu sistema, para aquilo que ele prega e assimilar a sua doutrina, o seu sistema? Não tem como. Eu deixo de ser crente, meus irmãos. O mundo hoje ele prega algumas doutrinas que hoje só estão repaginadas, mas ao longo da história a gente percebe. E uma delas é o que eu já falei aqui, que é o relativismo. Tudo é relativo. O que era pecado lá na Idade Média não é mais pecado hoje. Então hoje a gente começa a ver a sociedade se configurando de uma forma que vai comprometendo aquilo que nós entendemos como verdade. Aquilo que nós entendemos como moral, como bons costumes. Hoje as pessoas já começam a dizer que famílias é multiforme. Existem várias formas de amar hoje em dia. Então já pode ter 2 homens se casando e tendo filhos e assumindo a criação de uma criança, 2 mulheres, e agora o menino ele pode dizer que é uma menina, e aí ninguém pode interferir nisso. Os doutores, psicólogos que trabalham na psicanálise, na psicologia, não podem mais intervir. Porque, né, eles chamam de cura gay. Isso aí é um chavão que inventaram. Isso não foi a igreja, a bancada evangélica que criou isso. O que a bancada evangélica quer é que os profissionais desta área de psicologia, de comportamento, tenham o direito de tratar. Porque imagine você, um rapaz que viveu a sua vida toda no homossexualismo, se converte. O efeito da palavra vai ser feito, mas agora a sua mente, o seu psicológico vai precisar de um acompanhamento. E eles não querem. Não pode, o profissional não pode ajudar. Uma criança que está tendo esse problema de gênero, né, essa questão da ideologia de gênero, começa a se enxergar. Se os pais quiserem colocar como profissional, para que o profissional possa cuidar dessa criança, direcionar um profissional evangélico, não pode. O cerco está se fechando, meus irmãos. As coisas estão difíceis. Lá na minha igreja, uma irmãzinha, ela não gosta quando a gente fala sobre isso. Mas vou dizer para você, não tem como a gente negar, fechar os olhos para a realidade. O crente não é alienado, meus irmãos, o crente é antenado. A gente precisa estar ligado nos noticiários, a gente precisa ver o mundo à nossa volta, entender o mundo em que nós estamos inseridos, a sociedade que nós estamos, no nosso local de trabalho, nas universidades. Temos jovens aqui, na sua escola, você não já viu? Quantas ideologias tentando entrar, filosofias humanas, coisas que comprometem a nossa fé, meus irmãos. Nós estamos aí no ano eleitoral, não sabemos o que vai ser no ano que vem. Eu espero que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se o governo antigo voltar, meus irmãos, se preparem, porque o cerco vai fechando. E aí, só vai permanecer quem estiver na verdade. Permanecer na palavra. Porque crente que é superficial, que é vazio, que só está gostando do oba-oba, das luzes apagadas, do pisca-pisca e das bênçãos que Deus pode dar materiais, esse aí vai sucumbir na primeira luta. Na primeira perseguição ele vai desistir da sua caminhada. Porque não tem raiz. Não tem raiz, meus irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor, me ajuda a ter raiz em mim mesmo. A palavra do Senhor precisa ser enraizada em nós. Porque somente aqueles que estão apegados à palavra, que guardam a palavra, que permanecem na palavra, serão capazes de dar frutos em tempos difíceis. Nós somos um povo, meu irmão, que nós temos a capacidade de cantar um hino de louvor e adoração a Deus no meio da guerra. Nós pregamos paz, mas é paz em meio à guerra. Nós não vivemos em um campo florido, é campo de guerra. Não é tempo de coroa, é tempo de armadura. Então busque se revestir da sua armadura. Faça a sua parte, faça o seu papel. Vão tentar te calar, vão tentar calar a tua boca, vão te perseguir, vão te ameaçar, mas faça como os apóstolos. Senhor, olha para estas ameaças, mas eu te peço, abra-nos as portas da pregação e dá-nos ousadia para pregar a tua palavra. Essa oração precisa voltar aos nossos lábios. Chega de pedir bênçãos, de pedir coisas materiais. É tempo de pedir o espiritual, revestimento, poder, batismo com o Espírito. Eu nunca mais vi crente sendo batizado, mas Deus ainda batiza, tá certo? E nesta noite nós podemos batizar. Dá dom de profecia, dom de cura, dom de milagres, interpretação de línguas. Deus ainda usa. Deus levanta profetas
E Deus, Ele quer parceiros. E Ele conta com você nessa noite. Olha aí, Deus! Com soldados valentes que permanecem na palavra e que são verdadeiramente discípulos e que foram libertos pelo Senhor. Nós vamos enfrentar muitas coisas difíceis, meus irmãos. Mas para a gente poder concluir a mensagem, no capítulo 14 de João, se você puder, está com a sua Bíblia aberta, ele já muda a sua abordagem e vai começando a falar, dar uma palavra de conforto, de consolo para os seus discípulos. Porque ele já começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. Então, no capítulo 14, ele começa dizendo assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É a fé. A fé, ela permanece, ela precisa permanecer. A fé é dom de Deus. A fé não nasceu do nada em nós, é Deus que promove isso em nós. É o Espírito Santo, é a pregação do Evangelho. Por isso a importância de se manter na palavra. Porque se o crente começa a deixar a Bíblia de lado, começa a fechar os ouvidos para a pregação do Evangelho, a sua fé vai morrendo, quando vê uma aposta, tá desviado por as mesmas práticas do passado. Por isso nós temos que permanecer. E aqui ele começa a dar um conforto. E ele diz o seguinte, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós temos um lugar preparado. Todo sofrimento, toda ameaça, toda dor, tudo aquilo que a gente precisa largar para servir a Cristo, porque é renúncia, ainda é renúncia. Ainda é isso a si mesmo, o Evangelho é isso. Nunca foi fácil, meus irmãos. Não são apenas benefícios, tem exigências também. O Evangelho não é só benefícios, os benefícios se sobrepõem, porque quando você começa a gozar das maravilhas de ser um crente, meu irmão, de ver Deus agindo na tua vida, de Deus trabalhando na tua vida, te abençoando em coisas tão pequenas, você percebe Deus contigo. Terça-feira passada eu estive pregando numa igreja, na igreja pentecostal, foi por amor, ali no Sermão do Pai, mas é aqui em Nilópolis. E nessa terça-feira eu trabalho, alguns irmãos já sabem, eu trabalho por conta própria, eu faço doce e saio para vender. E na terça-feira é dia de eu sair para vender. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser hoje? Eu preciso pregar à noite, eu tenho que sair para vender, não vai dar para vender tudo, eu vou ter que voltar para casa com as metades, né, com a metade da mercadoria, tentar vender num outro dia, não vai ser bom o dia, ainda vou ter que ir para a pregação. Meus irmãos, eu trabalho com chocolate, imagina, né? Aí eu saí com mais de 100 trufas, brownie, palha italiana, foi um monte de coisa que eu saí, irmãos, 3 horas da tarde, isso nunca aconteceu. 3 horas da tarde. Eu já tinha vendido todas as minhas mercadorias. E eu pude vir para casa de trem, coisa que é difícil porque minha caixa não entra no trem. Aí estava vazio, eu ainda consegui vir para casa de trem. Cheguei em casa cedo. Dei um jeitinho só não dei jeitinho na barba hoje porque eu também não. Mas dei um jeitinho na barba e fui pregar e foi uma bênção. Isso é cuidado de Deus. Isso é Deus, sabe? Tem um salmo que diz que Deus ele afofa a nossa cama. Ele cuida de nós como ninguém. Ele cuida de nós aqui. Imagina como será a eternidade com Ele, meus irmãos. Então nós vamos viver tempos difíceis. É difícil ser crente, mas nós temos o auxílio do Espírito Santo, meus irmãos. Faça uso disso. Busque, você que pode, esteja nas consagrações. Às vezes eu fico triste porque eu queria estar numa consagração, não posso estar. Meu irmão, como é bom você tirar uma manhã para você estar em oração, de joelhos dobrados, ouvindo aquela oração, né? Aquela pregação pela manhã. Sempre tem uma irmãzinha que prega fervorosamente e te abençoa ali com aquela palavra que vem do céu. É muito bom, meus irmãos. Persista, persevere. Eu queria vir aqui nesta noite para dizer para você, não desiste não. Permanece com o seu Senhor. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais limitado, né? Porque a vida cristã é muito limitada. No sentido de que nós temos que deixar muitas coisas. É priorizar o reino, não tem jeito, mas o Senhor ele cuida em tudo aquilo que a gente necessita. O Senhor Jesus ele disse assim, olha, não andeis ansiosos. Buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É tempo de priorizar o reino, meus irmãos. É tempo de voltar àquele primeiro amor, né, meu irmão?
Quando a gente era recém-convertido, a gente queria estar na igreja todo o tempo, toda semana, e todo culto. A gente culto, nem era aquele culto fervoroso, mas tu estava lá dando glória a Deus, falando ali com Deus. E era aquele culto fervoroso, porque você estava vivendo o primeiro amor. Nada te abatia. Vamos voltar, meus irmãos. Permanecer, porque o Senhor Ele voltará. E nós estamos aí vivendo o limiar do arrebatamento, meus irmãos. Nós estamos aí vivendo os últimos dias. Guarda o que tem para que ninguém tome tua glória. Permaneça firme. Segure firme no seu Senhor. Segure firme as mãos do Mestre. Ele está com as suas mãos estendidas. Ele tem ajuda, Ele tem auxílio. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos atende em nossas aflições. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, eu queria concluir essa palavra dizendo para você as palavras de João: não se turbe o seu coração, continue crendo, porque há um lugar que já está preparado. Meus irmãos, não há nada que se compare ao céu. Olhos nunca viram, coração nunca sentiram, mente nenhuma consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama Cristo? Você ama a palavra? Tem recompensa eterna para você. Então permaneça, porque a ditosa cidade é linda. E em breve esse nosso pensamento se tornará realidade. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente. Imagine isso, irmãos. Cantaria naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Em breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Mas tem uma condição: irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar eternamente. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Em breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Aplauda Jesus mais forte. Glória.